Olá, tudo bem? Que bom me encontrar com você mais uma vez aqui no Prioridades, onde a gente fala sobre a busca de Deus a cada manhã, a busca de Deus na primeira hora do dia, onde a gente fala sobre o amanhecer com Deus. Tá vendo esse pão aqui? Eu gosto muito de pão integral. Você gosta? Sabe que logo pela manhã, o de jejum é a refeição mais importante do dia. Ela tem que ser reforçada, tem que ser uma refeição com bastante nutrientes, né? Dizem que, tem um ditado que eu li num livro de Michael Pollan, ele diz o seguinte, que nós devemos comer um café da manhã como um rei, o almoço como um príncipe e o jantar como um mendigo. Ou seja, o jantar tem que ser pouquinho, uma refeição menor, né? E a refeição mais reforçada deveria ser o café da manhã. E eu gosto do pão integral porque o pão integral ele tem muitos nutrientes, né? E ele dá como diriam os meus pais, uma sustância, né? Mais força. Mas o que tem a ver o pão com o que a Bíblia tem para transmitir para a gente hoje? Então, nessa nossa meditação, nessa nossa conversa, eu quero convidar você para a gente conversar um pouquinho sobre o pão do céu. E tem um texto na Bíblia maravilhoso que fala sobre o pão do céu, o pão que Deus deu para o seu povo. Vamos dar uma olhada? Então, eu vou pegar a minha Bíblia, que está aqui, e quero convidar você para a gente ler juntos o texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 16. Olha o que diz a palavra de Deus, amigo. A gente vai ler a partir do versículo 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal e nem deu bicho. Até aqui. Olha que interessante esse texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo. É a história, amigo, do maná. Acontece o seguinte: o povo de Israel havia saído do Egito. Deus havia libertado o povo do Egito e eles estavam agora caminhando pelo deserto. Chegou a certo momento em que eles começaram a reclamar de Deus. Deus havia feito muitos milagres, muitos milagres. Um deles, eles passaram pelo Mar Vermelho a seco. Deus dividiu as águas do Mar Vermelho. Você já leu isso na Bíblia? Então, eles tinham, por exemplo, uma coluna de fogo que os acompanhava durante a noite, iluminando o caminho e aquecendo a temperatura. Eles tinham uma coluna de nuvem
que os acompanhava de dia, providenciando sombra e um ar-condicionado natural. Deus tinha feito muitos milagres, mas quando veio a necessidade, eles reclamaram. Parece que se esqueceram de Deus. Não é isso que acontece às vezes com a gente? No momento da necessidade, nos esquecemos de Deus. Mas não é isso o que Deus espera de você. Deus espera que você o busque. Não reclame, mas o busque. Entendeu? Então, querido amigo, o maná tem algumas lições interessantes para a gente. Ele é o pão que Deus deu ao povo de Israel. E conforme nós lemos no texto, o maná tinha algumas regrinhas para ele. Primeiro, o maná era concedido ao povo de manhã cedo, antes do sol nascer. Em segundo lugar, cada um tinha que buscar a sua porção. E essa porção devia ser para cada dia. Ele não podia pegar uma porção para hoje e uma porção para amanhã. Então, por exemplo, funcionava mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que o Mohammed fosse um homem que morasse naqueles tempos entre o povo de Israel. E o Mohammed levantou, é só um nome fictício aqui, tá? Que eu criei aqui para ilustrar. O Mohammed levantou de manhã cedo, pensou, puxa vida, tem que buscar maná. Então o Mohammed levantaria, iria até o local do maná e pensaria o seguinte, puxa, é tão difícil levantar cedo, eu vou pegar a porção para hoje, para amanhã e para depois de amanhã. Encheria então o seu cesto e levaria para a tenda. Isso não dava certo. Sabe por quê? Porque ele teria que pegar a porção só para aquele dia. E isso nos ensina uma lição importante. Primeira, nós devemos orar intercessoramente, mas cada um tem que buscar a sua consagração individualmente. Então, eu não posso me consagrar por você. Eu não posso entregar o meu coração a Deus por você. É você quem tem que ir buscar o seu maná, a palavra de Deus, diariamente. Outro detalhe é que eu não posso orar hoje 4 horas, vou orar hoje 4 horas para ficar 4 dias sem buscar a Deus. Não é assim que funciona. Assim como no aspecto material, eu não posso comer hoje para 4 dias, cada dia tem a porção de alimento que eu preciso. Assim também a busca de Deus tem que ser diária, entendeu? Essa era a lição do maná, querido amigo. A busca de Deus tem que ser diária e constante. Outra lição é que o maná só podia ser buscado antes do sol nascer. Porque quando o sol nascia, ele se derretia. Sabe? Aqui é a lição de que Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser buscado como prioridade máxima na nossa vida. Porque Ele é o pão diário. Cada amanhecer tem que ser dedicado para Deus. Porque a salvação, querido amigo, ela é dada por um dia. A palavra de Deus, ela ensina que a salvação é dada por um dia. Deus não está preocupado com o seu ontem. Ele já foi. Nem com amanhã. Ele ainda não chegou. O pão diário, o pão vivo, tem que ser experimentado cada dia. Olha, assim como você come o pão todos os dias, assim como você toma o seu de jejum cada manhã, assim como você almoça cada dia, a Bíblia tem que ser lida cada manhã. E um detalhe, só mais 2 coisinhas interessantes aqui. Primeira, o maná na sexta-feira era dado em dobro. E no sábado ele não era dado. Deus ali queria ensinar o povo sobre a santidade do 7º dia e sobre a necessidade de na
sexta-feira, no dia anterior ao sábado, se preparar para ele, de maneira especial, para ter um encontro especial com Deus. Mas outro detalhe também é que cada um tinha que ir buscar o seu maná individualmente. Depois poderiam até comer em família, todos juntos ali, reunidos, né, na sua tenda, mas deveriam ir buscar individualmente o maná. A lição, a grande lição aqui, é que nós devemos, cada dia, eu tenho que buscar a Deus, você tem que buscar a Deus, a sua esposa tem que buscar a Deus, o seu marido tem que buscar a Deus, os filhos têm que buscar a Deus. É um chamado individual. Ok? É um chamado individual. Você gostaria de fazer isso hoje? Já tomou seu de jejum? Já comeu? Não ainda? Já? Já participou das suas refeições durante o dia? Se você ainda não comeu, quando chegar a hora, coma. Mas a pergunta mais importante, já leu a sua Bíblia hoje? Já passou tempo conversando com Deus? Pega a sua agenda, lembra dela? E anota as suas atividades do dia. Anota hoje, você vai anotar hoje as necessidades que você tem. Sejam elas materiais, físicas, saúde ou espirituais. Anote e ore por elas ao longo do dia. Deus está disposto a derramar as bênçãos sobre você. E para te ajudar, nós vamos começar a fazer isso agora. Então, alguns segundinhos aí para você, eu vou deixar agora para você conversar com Deus. Dobre os joelhos e ore ao Senhor Jesus. Porque aqui a gente enfatiza sempre, primeiro, o reino de Deus.